receba. A maioria das pessoas não querem receber o que Jesus Cristo disse que iriam receber os que obedecem o evangelho dele. Antes de Jesus Cristo subir para o céu, depois que ele ressuscitou, ele disse assim para os discípulos, no livro de João, capítulo 16, versículos 5 ao 14. E agora eu estou indo para Deus que me enviou. Porque eu estou falando assim vocês estão tristes. Porém eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não irá vir, mas eu vou, e enviarei o Espírito Santo, e, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, está julgado. Mas quando vier o Espírito Santo, ele guiará vocês em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele vai anunciar a vocês tudo o que vai acontecer, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu. Depois ele vai ensinar a vocês. Tudo o que o meu Pai tem é meu, por isso eu falo para vocês, que o Espírito Santo vai receber do que é meu, depois ele vai ensinar para vocês. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo convence os seres humanos a abandonarem as práticas dos pecados, da justiça de Deus que virá um dia, também do juízo de Deus, que será o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, quando todos os que rejeitam a palavra de Deus serão julgados. Depois serão lançados no lago de fogo ardente. Versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitos dizem assim: eu vou me converter primeiro, depois eu passo a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém consegue abandonar os prazeres carnais, que são os pecados, por conta própria. Não interessa o tipo de pecado que o pecador praticou. O Espírito Santo começa a trabalhar na mente do pecador, a abandonar as práticas pecaminosas que desagradam a Deus. O Espírito Santo ensina, ajuda a abandonar todos os vícios. O Espírito Santo vai preparando o pecador arrependido a ter uma mudança de vida. Ninguém vai se converter de um dia para o outro. Aquele que quiser ir morar no céu depois da morte, tem que mudar de vida aqui na terra, ou o inferno o espera. 100% de certeza, tem que abandonar os vícios. O Espírito Santo não bebe álcool, não fuma maconha, não cheira cocaína. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo glorifica ele. O Espírito Santo não adora deuses feitos de gesso, que os homens inventaram. Cada país inventaram uma mãe para Jesus Cristo. A mãe de Jesus Cristo se chama Maria, e não Aparecida. Ela morreu e não ressuscitou. Ela está no céu, porém ela não pode ouvir ninguém da terra. O Espírito Santo convence o pecador a abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. Para quem não obedece o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, prostituição é uma coisa normal.
Deus fez o homem e a mulher, e disse assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: vocês têm que saber que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que veio de Deus. O corpo de vocês não pertence mais a vocês, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai a Deus, no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo humano não foi feito para ser depósito de álcool. O corpo humano não foi feito para ser depósito de nicotina, nem de fumaça de maconha, nem de cocaína. Fostes comprado por bom preço. O preço é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. O diabo tem direito adquirido sobre todos os seres humanos, por causa do pecado do Adão e da Eva. No jardim do Éden eles pecaram, por isso está escrito: fostes comprado por bom preço. O pecador arrependido foi comprado das mãos do diabo. Por isso Jesus Cristo chamou o diabo de o príncipe deste mundo. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. E Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, cumprindo a promessa que ele falou para os discípulos. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 14, está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo é uma pessoa. Os falsos profetas mentirosos ensinam que o Espírito Santo é só uma força de Deus, porém no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, porque não se teria jeito de entristecer uma força, aquele que abandonou as práticas dos pecados, e para de obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo abandona a pessoa, e o diabo chega e toma conta do corpo de novo. No livro de Lucas, capítulo 11, versículos 24 ao 26, Jesus disse assim: quando o demônio sai do corpo humano, ele procura outro corpo para morar. Se não encontra, ele diz assim: eu vou voltar para o corpo que eu estava morando. Então ele volta e encontra o corpo que não quer mais obedecer à palavra de Deus. E também a pessoa está cheia das práticas pecaminosas do mundo. Então o demônio vai e chama mais 7 demônios, e começam a morar naquele corpo. E a situação da pessoa fica pior do que antes, porque agora são 8 demônios. Jesus Cristo chamou o diabo de o príncipe deste mundo, porque a maioria dos seres humanos preferem obedecer o diabo. O diabo é o pai do pecado, foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden. Quando ele fez o Adão pecar,
O diabo quer que todos continuem a desobedecer a Deus, ele quer que as pessoas continuem nos vícios. Ele até incentiva, beba mais álcool, fume mais, continuem as práticas dos prazeres carnais. Só que o fim dos que não querem obedecer à palavra de Deus, o diabo não fala qual será. O diabo até tem os empregados dele para mentir para as pessoas. Os empregados dele ensinam que o inferno não existe, ensinam que o ser humano não tem alma, ensinam que existe um purgatório, ensinam reencarnação, que é uma grande mentira. Jesus Cristo chamou o diabo de o pai da mentira. Prezado ouvinte, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. Antes de Jesus Cristo subir para o céu, ele disse assim para os discípulos, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Peça para o verdadeiro Jesus te batizar com o Espírito Santo. Só recebe quem quer. Então receba o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que as almas se salvem do fogo do inferno. O inferno existe sim. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Prova que o inferno existe. Prova que o ser humano tem alma. Quem não quer obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o presídio de Deus o espera depois da morte. O passatempo no inferno será ficar contando os vermes que moram no inferno, porque no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse assim: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. O inferno existe, vai quem quer. Jesus Cristo está pronto para salvar do inferno quem não quer ir morar lá. Pense nisso, ouvinte. Aceita ou rejeita a palavra de Deus. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. O Espírito Santo de Deus vai fazer brotar a semente da palavra que foi semeada, porque não existe outra saída para a alma humana. Ou é o paraíso de Deus com Jesus Cristo, ou é o inferno sem Deus. Depois será o lago de fogo com o diabo, para os condenados por Deus.